Eu quero dividir com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 6, no verso de número 60 a seguir. Eu quero ler a palavra do Senhor, tão poderosa como ela é. João capítulo número 6, o verso de número 60. Aleluia. Eu quero que essa palavra, meu irmão, e para você que está me ouvindo, ela seja uma palavra profética, que cale vozes que tem derrubado a igreja. Eu quero que o Espírito Santo de Deus cale vozes que tem afastado pessoas da presença tão poderosa do Senhor e tão transformadora. Pai, no nome de Jesus, antes de eu ler essa palavra, eu quero orar. Eu quero que o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja, que todo espírito de distração, de toda dureza de coração e mente, ele seja agora, Senhor, abalado pelo poder da Tua palavra. Que ela, Senhor, seja uma seta, uma faca de dois gumes nos nossos corações, e de onde a minha voz possa escutar. A partir de agora, eu leio, Senhor, e consagro essa Tua palavra tão poderosa, no nome de Jesus. O verso 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir ao Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que não criam, e o que havia de o entregar. 65 diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. E 66, que juntando poderia ser meia, vai dizer: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Verso 67, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus, e respondeu-lhe Pedro, no verso 68, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Pedro respondeu: para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Durante essa semana, esse verso 68 não calava em meu coração. Para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Meu coração se angustiava
porque até essa manhã eu ainda não entendia o que o Senhor queria falar. Então hoje eu levantei muito cedo, antes das 6:30, preparei meu chimarrão e fui andar pela minha rua e falar com o Senhor. E quando eu voltava, o Senhor me dizia, e aquela palavra esquentou meu coração, Renan, e eu comecei a glorificar exatamente às 6:50 da manhã, quando a palavra me disse: a murmuração e as vozes têm separado os meus discípulos da minha presença. Isso me entristeceu muito, porque eu sou intercessor de pessoas afastadas da presença do Senhor. Eu sou um intercessor porque eu, durante um tempo em que algumas situações da minha vida me afastaram da presença do Senhor, e havia uma tristeza muito grande na minha alma que nunca se calava, uma tristeza e uma voz que me chamava para a volta da sua presença. Então eu disse: eu estou começando a entender. E essa palavra, meus irmãos, capítulo 6, é um divisor de águas dentro do Evangelho de João. Eu fui estudar e ler, e alguns teólogos dizem que é um divisor de águas, porque quando você lê desde o capítulo 1, o desenrolar do ministério de Jesus relatado por João, é um evangelho de muito amor, de muita entrega de Jesus para nós, nos resgatando, fazendo milagres, restaurando vidas. Só que quando chega no capítulo 6, ele traz 2 milagres que são encontrados nos 4 evangelhos. O primeiro, a grande multiplicação dos peixes e dos pães. O segundo, também relatado nos 4 evangelhos, o caminhar de Jesus sobre as águas, buscando aos discípulos no meio de uma tempestade. Só que no meio do capítulo 6, ele fala uma passagem que é muito conhecida, em que ele diz que ele é o pão da vida, e ele começa a relatar o que ele verdadeiramente é, que a sua carne é pão, que o seu sangue é vinho, e que isso traria vida para os seus discípulos. Os seus discípulos o seguiam, e toda uma multidão também o seguiam por os seus grandes milagres. Então, quando Jesus fala sobre isso, aquela voz de Jesus ecoa no coração daqueles que o seguiam, e principalmente os seus discípulos dizem: que dura é essa palavra. O Senhor, conhecendo o nosso coração em todas as situações, o Senhor conhece o meu caminhar, o Senhor conhece o teu caminhar. Dele nós não podemos nos esconder, não podemos ser discípulos de falsidade com Ele, porque Ele nos conhece. Então Ele diz: é dura essa palavra. E você, assim como eu, pode se perguntar: mas por que dura essa palavra? Porque essa é uma palavra que fala diretamente de algo que divide e que rompe com um cenário daquelas pessoas que seguiam. Eu coloquei, aquelas palavras eram duras, porque, pastor Américo, elas rompiam com a expectativa humana daqueles que seguiam a Jesus. Aquelas palavras eram duras, porque até aquele então, Jesus se revelava como aquele que chegava para os homens para trazer o socorro, para trazer o milagre, aquele que multiplicava o pão, aquele que fazia o cego ver, o paralítico caminhar, aquele que trazia a esperança àquelas pessoas que estavam perdidas.
As pessoas, quando você vê os capítulos anteriores, você vê Jesus cercado de pessoas doentes, você vê Jesus cercado de pessoas com uma grande expectativa. Eram pessoas que não tinham expectativas futuras, eram pessoas doentes, eram as pessoas aprisionadas pelo sistema social, pelo sistema político. Então vem Jesus, rompendo todas as barreiras, rompendo todos os as religiões, convertendo verdadeiramente aos corações. As pessoas, diz que naquela passagem, seguiam a Jesus, e de repente ele chega com uma palavra que rompe essa expectativa de milagre, e começa a trazer e exigir daquelas pessoas um passo maior, uma fé verdadeira, uma fé genuína, que passa de ser o Jesus que fazia milagres, mas ser a palavra profética de esperança e de salvação para um mundo que até aquele então ninguém conhecia daquela maneira. Ele se apresentava, como vocês leram, como Filho do Homem, aquele que vinha não para somente fazer milagres, para resgatar o seu povo para uma vida eterna, a qual ninguém conhecia. Só que para aquelas pessoas encontrarem isso, elas teriam que dar um passo maior, abrir mão de algumas coisas. É que o Evangelho, na verdade, parece que Jesus, eu não sei com você, mas comigo foi assim. Sempre Ele chega com algum problema que nós temos, ou como foi na vida do Gabriel, quem sabe, do uso de uma dependência química, ou como foi na vida da pastora, por um problema de um milagre da coluna que ela tinha, ou como foi na minha vida, por um milagre da minha primeira filha chamada Emanuele. O Senhor sabe como Ele te resgatou. De alguma forma Ele fez um milagre na sua vida, para que hoje você fosse um discípulo dEle, e para que você estivesse aqui nesse lugar. Só que o problema que aconteceu com aqueles discípulos, quando Jesus disse para eles: eu preciso algo mais de você, eu preciso que você pare de me seguir por aquilo que eu tenho para lhe oferecer, e você comece a me seguir, porque eu ainda farei algo que você ainda não pode ver. E isso é difícil, porque nós somos humanos, e parece que a carne fala mais alto. Então quando Ele falava do pão da vida, eles estavam falando de algo que até aquele então eles não entendiam, porque Ele estava falando daquele Jesus que alimenta a alma e o espírito, aquele Jesus que falava de que a carne ficaria em terra, e o que seria ressuscitado seria o espírito, e que moraria com Ele para toda a eternidade. Era algo que eles não sabiam, era algo que eles não viam. Então começou a acontecer algo que acontece, que são as vozes de murmuração que existem ao nosso redor. E eu disse ao Senhor, que o Senhor tape os meus ouvidos para as vozes de murmuração que ecoam nesse mundo. E eu quero citar 13, o Senhor me trazia na memória 3 vozes que derrubaram propósitos de homens de Deus. O primeiro, o mais óbvio, que foi a voz do diabo, que tirou Adão da presença do Senhor. A voz que seduziu a Eva, apresentando algo que eles não poderiam comer, tirando eles do mandamento, para que eles pudessem ser desobedientes à palavra do Senhor. Aquela voz
que Eva deu ouvido e murmurou no coração de Adão, e fez com ele aquilo que o diabo tinha planejado: tirar ele da intimidade de Deus. Esse mundo, e tem muitas vozes que vão chegar nos seus ouvidos para te desfocar da intimidade do Senhor. A murmuração chegou ao coração de Adão, e ele cai, porque deu ouvido a uma voz que não era a voz de Deus. A segunda voz que eu queria destacar, porque essa primeira fala de intimidade, a segunda voz que eu quero destacar é a voz da esposa de Abraão. Abraão tinha uma promessa de gerar filhos, uma promessa de Deus para a casa dele, de que aquilo que ele geraria com a sua esposa seria algo para a eternidade, seria algo que seria a bênção. Mas a promessa demorou a chegar, e não vinha, e a murmuração começou a acontecer dentro de casa. A murmuração começou a acontecer, e começou a dizer: será que realmente vai Deus dar ao nosso filho? Por que é que essa promessa está demorando tanto? Por que é que Deus não cumpre aquilo que me prometeu? Então eles deixam a carne falar mais alto, e o desejo de saciar aquele desejo. E às vezes parece, irmãos, que a gente tem um desejo tão grande, que a gente quer dar uma ajuda para Deus, e a voz foi mais forte no ouvido de Abraão e de Sara, que ele sacia o seu desejo carnal com uma mulher que não era da promessa, e tem um filho que não era da promessa, e a carnalidade falou mais forte no meio daquela família, porque a murmuração do inferno veio dizer que Deus estava tardando com a sua promessa. E mais tarde, como consequência, vocês sabem a história, e não é isso que eu quero entrar, que a desobediência e a sua carne falando mais alto dentro daquela família, vocês sabem que trouxe um grande problema na promessa que Deus gerou posteriormente. E entenda uma coisa: não permita que as vozes desse mundo te digam: a tua promessa está demorando, porque a palavra do Senhor não falha, e se um dia houve uma promessa para a sua casa, ela sim irá se cumprir. A terceira que eu quero destacar, que é muito importante, porque a primeira era a intimidade com Deus, a segunda fala da tua fé e o teu espiritual falar mais forte, e a terceira que eu quero destacar são os ídolos que nós criamos em nossas vidas. Porque Deus não permite que ninguém e nada tome o seu lugar do mais importante na sua vida. Arão, Moisés sobe o monte para orar, buscando palavra e revelação de Deus para a direção do seu povo, e o povo começou a murmurar. As vozes começaram a falar no ouvido do povo, e o povo no ouvido de Arão, dizendo: Moisés desapareceu, não existe mais palavra profética para nós, levanta um ídolo para nós. E Arão, o sacerdote, aquele que tinha a responsabilidade de levar o sacerdócio espiritual sobre o povo de Israel, deu ouvido para a murmuração do povo e fez um ídolo para substituir a Deus. 3 pilares que as vozes desse mundo vão ecoar nos seus ouvidos. A primeira: não permita, meu irmão, que as fofocas da igreja, que as palavras heréticas de internet, que as fofocas que existem dentro do povo de Deus
tire a tua intimidade com Deus. Segundo, não permita que o velho homem carnal dentro de você fale mais forte do que o homem espiritual que está dentro de vós, porque o diabo sempre vai falar que a tua carne merece, que você merece, que você é merecedor. Ei, meu irmão, nós não somos merecedores de nada. Toda a honra, toda a glória, ela é para o Senhor. E não permita que ninguém, que nenhum homem de Deus, que nenhuma mulher de Deus, que nenhum artista, nem a tua profissão, nem o que Deus te transformou, seja um ídolo na sua vida. Não permita que as vozes dos elogios, das batidas nas costas, dos likes da internet, do merecimento e do reconhecimento humano, façam você tirar a presença e o lugar número 1 de Deus e de Jesus na sua vida. Nenhuma ideologia, nenhum profeta, nenhuma profecia é superior a Jesus Cristo e ao nosso Deus. A palavra era dura, a palavra era dura para aqueles discípulos, porque a partir daquele momento o Senhor estava exigindo deles um posicionamento diferente ao lado do Senhor, porque a partir daquele momento a perseguição começaria a acontecer, o apontamento dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, as perseguições nas sinagogas começariam a acontecer. Por isso que eles teriam que estar forte no Senhor. Por isso que a sua fé não teria que estar baseada em milagres, Renan. A sua fé teria que estar baseada naquilo que ainda iria acontecer. Eles tinham que parar de ver a Jesus como o Jesus milagreiro e começar a ver a Jesus como Jesus Salvador. Aleluia. A igreja tem que começar a ver a Jesus como seu Salvador e Redentor, e não como Jesus de milagre, aquele que Jesus que dá tudo para você, aquele Jesus que quer te colocar no lugar mais alto, porque isso não é uma verdade. Nem todos serão os melhores, nem todos serão colocados nas cadeiras de reis, nem todos terão milhões de seguidores na internet. Entenda uma coisa: você é precioso para o Senhor, aí é onde você está, porque o Senhor não está preocupado com a sua posição, o Senhor está preocupado com o seu coração. A palavra que nós lemos diz: e o Senhor conhecia o que eles estavam sentindo. Do Senhor nada nós podemos esconder. A verdade é que o Senhor exige de nós uma fé verdadeira e uma fé genuína na salvação que Ele pode te oferecer. Irmão, não existe nenhuma maior alegria do que você se sentir pertencente ao dia da salvação, de você ter uma paz interior tão grande, de que você vai dizer: se Jesus me levar hoje, está tudo bem. Eu venci a grande batalha, eu guardei a minha fé. Agora a minha pergunta é: quais são as vozes que você tem ouvido? Ei, meu irmão, não ouve o conselho daquele teu amigo da infância que está longe da presença do Senhor. Não dá ouvido para esses crentes murmuradores, fofoqueiros,
Não dá ouvido para esses crentes heréticos que não têm testemunho da palavra do Senhor. Irmãos, é inadmissível que alguém que caminha com você 5, 6, 7, 8, 10 anos, pastor Walter, acreditam mais numa postagem de internet do que o teu testemunho de vida. Um homem não prega só com palavras, um homem prega testemunhando o homem de Deus que ele tem na caminhada. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: caminhar comigo a partir de agora vai ser diferente. E a minha pergunta é: como é que você tem caminhado com Jesus? Então ele pergunta para aqueles discípulos: vocês querem voltar para trás? A decisão é sua. Só que a partir de agora, assim como a pastora pregou no domingo passado, a partir de agora eu quero de você uma posição diferente. O Senhor tem chamado a igreja a um posicionamento diferente, a um testemunho diferente, para que nós deixamos somente de pregar o Jesus do milagre e seguir ao Jesus do milagre. O que o Senhor está querendo te dizer é que a partir de hoje Ele quer você, e com a sua fé genuína na salvação que Ele pode te oferecer. Então a palavra chega, e Pedro, como vocês sabem que não perdi a oportunidade, ele diz para o Senhor: para onde? Para onde? Quando você olha para o português, a primeira coisa que parece que você quer encaixar nessa palavra, nesse versículo, é: para onde nós iremos, Senhor? E muitos proferem esse versículo erroneamente, dizem: para onde nós iremos, Senhor? Porque parece que no português encaixa melhor. Só que a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, meu irmão, não é da maneira que eu quero, é da maneira que Ele quer e da maneira que ela é. A palavra do Senhor é imutável, ela sempre vai ser a mesma. Então eu não posso acomodar como eu quero. Então a palavra aqui não é para onde nós iremos, é para quem nós iremos. E quando você coloca para quem nós iremos, parece que fica com um erro ortográfico, porque parece que fica sem sentido. Mas a palavra do Senhor nunca ela não tem sentido, ela é pontual. E o que o Senhor estava querendo dizer, porque foi a pergunta que eu me fiz, e fui descobrir o que ela quer dizer, é porque alguém que vai aonde, ele vai por sua conta. É como se tivesse ido sozinho. Vocês já vão entender. Para onde eu irei? É uma palavra que diz como dizendo: eu estou perdido nessa caminhada. Mas aqui é diferente. O que Pedro estava dizendo era trazendo à existência com ele e dentro dele aquele com quem ele caminhava. Então ele diz: para quem nós iremos? Porque quem caminha para onde, caminha somente para um local, para uma localização geográfica. Agora, quem caminha, com quem iremos, caminha do lado de alguém. Então, com quem é que você tem caminhado para o seu destino? O Senhor estava dizendo para Pedro, que Pedro exclamou, ele disse: eu vou, Senhor, mas para onde o Senhor foi do meu lado? Porque não é a minha vontade, é a tua vontade. Então eu não caminho para um lugar geográfico, eu caminho para o teu propósito. Para quem? Com quem você anda? Aqueles outros discípulos que se afastaram e foram embora, mas aqueles que ficaram, caminhavam lado a lado com Jesus,
Quando você vê a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes, ela vai relatar, e ela não está aí por acaso, logo no começo. Quando você vê a multiplicação, aquela coisa tremenda e milagrosa, aquela multidão sendo alimentada por poucos pães e poucos peixes, um pouquinho anterior, você vai ver algo. Você vai ver que os discípulos chegam para Jesus e diz: Senhor, despeça essa multidão, já é tarde, nós estamos distante da cidade, eles vão demorar para ir para casa, a escuridão vai lhes tomar. E ele diz, aí outro chega e diz: nós não temos dinheiro para comprar comida, porque ele diz: alimente-os. E o outro diz: nós não temos dinheiro, como iremos alimentar? E o Senhor diz: alimente-os. Veja, se alguém tem alguma coisa na mão. Então aparece alguém, um menino com poucos pães e peixes. A multiplicação vem, e aqueles discípulos entregam para todos, e ainda diz que sobrou muito. Entenda algo, meu irmão, isso é tremendo, porque isso explica o que Pedro vivia. Primeiro, o Senhor, quando Ele está junto, Ele multiplica o pouco que tem. O segundo que Ele trazia para aqueles homens, era dizendo que eles tinham a capacidade de caminhar por uma fé que eles não conheciam, porque Jesus simplesmente abençoou, mas a multiplicação aconteceu através das vidas dos discípulos. Quem caminha com Jesus, vive a multiplicação, vive uma experiência, e Jesus dá um destino para eles, diz: alimente-os vós. O Senhor está te dizendo que Ele é contigo. O Senhor está dizendo que essa caminhada que você está, você não está sozinho. Que o Senhor não dá destino para uma pessoa, ela dá um propósito para Ele fazer. Então quando Pedro exclama aquilo, ele sabia, porque ele tinha vivido algo que eles nunca tinham vivido: alimentar pessoas. O milagre sendo feito através da vida de um discípulo. O Senhor, meu irmão, Ele quer te usar para que você seja bênção na vida das pessoas. Então não deixe as vozes do inimigo ter tirado o propósito que o Senhor tem. O pão da vida, através da multiplicação, e com isso eu quero finalizar, escute. Jesus, Ele não multiplica os pães, Ele é o pão da vida. Jesus não é a multiplicação da tua mesa, do que você recebe, do teu dinheiro. Jesus, Ele é o alimento para a sua alma. Porque alguém pode estar passando necessidade, mas pode estar com a sua alma saciada. A segunda passagem tão importante, que relata o que Pedro exclama. Vocês sabem o que ele viveu? Acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, eles cruzam para o outro lado, eles vão à frente. O Senhor diz: eu estou cansado, eu quero estar só. E no meio daquele barco, no mar da Galileia, vem aquela grande tempestade. Os discípulos se desesperam porque estavam sozinhos, se sentiam sozinhos, amedrontados. E escute o que eu vou lhe dizer, presta atenção aqui. A voz do medo é uma voz que ecoa no coração dos crentes. Uma pessoa que não tem intimidade com Jesus, não conhece Jesus no seu interior, e mesmo vivendo com Ele, vai ter medo de situações. O vento vem, o barco balança, o medo toma o coração daqueles homens, que eles não conseguem. Homens que viveram uma multiplicação, foram usados para alimentar milhares de pessoas, logo depois tremem pela voz da escuridão, a voz do vento e da escuridão. Porque tem vezes, irmãos, que a gente entra em umas situações que você diz: Jesus, eu estou sozinho, eu não consigo ver um palmo na frente do meu nariz,
Vocês sabem que Jesus ele vem caminhando em cima das águas. E eles dizem: é um fantasma. Jesus chega, e quando eu ver o Senhor, vocês sabem, eu não quero entrar nesse mérito. Pedro caminha sobre as águas. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim. Jesus, Ele não é somente o que vai te tirar da escuridão. Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele não vai só aparecer para você no momento das suas trevas. Ele é a luz para o seu caminho. A sua palavra é luz para o seu caminho. E quando você tem aquilo que Eva entregou para Adão e ele perdeu, que é a intimidade com Deus, a palavra de Jesus no teu coração, que é a luz. Diz os Salmos que a palavra ela é luz para o meu caminho. Irmão, conheça a Jesus na intimidade da sua palavra. Leia a tua Bíblia, ouça você. O que eu quero te orientar nessa noite como pastor dessa igreja: pare de ouvir vozes da internet de gente que você não conhece. Tenha intimidade com o Senhor na sua palavra. Ela vai arrancar o seu medo. Ela vai ser, no momento da tempestade, a voz que irá te acalmar. Jesus não é aquele que somente acalma a tempestade, é aquele que tem todo o poder de todo mundo sobre a sua mão. Por isso, quando Pedro exclama: para quem iremos, Senhor? Ele diz: só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Pedro tinha vivido algo que ele nunca tinha vivido. Então, quando as vozes do mundo chegaram ao seu ouvido, ele soube exclamar: somente tu tem palavras de vida eterna. Se coloca de pé que eu quero fazer uma oração com você. Escute, você que está aí na nave da igreja. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor me diz que tem muitas palavras, tem muitas pessoas aqui que têm dado ouvido para tantas coisas, para tantas situações. Tem vozes que têm te falado: deixa desse casamento. Tem vozes que têm falado: deixa tudo, abandona. Tem vozes que têm falado: você não é merecedor. Tem voz que tem falado: você é um fraco, você não tem posicionamento. É a voz do inimigo querendo te arrancar do propósito de Deus. Mas a palavra do Senhor está te dizendo: ei, fica firme no Senhor. Fica firme, porque Ele não irá te abandonar. Ele dizia: o Filho do Homem irá voltar te buscar. Continua continua firme, que há esperança para a sua vida, há esperança para a sua casa. Não abandona Jesus. Creia. Você pode passar dificuldade, mas Ele continua ecoando no teu coração. Você pode estar passando dificuldade, mas Ele continua contigo nesse barco. Não é para onde você vai, é com quem você anda. O destino que você tem é com a palavra de Jesus falando para você todos os dias. Não dê ouvido para o inimigo, porque a única coisa que ele quer é te derrubar. Se fortaleça na palavra do Senhor. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar pela sua vida. Que essas vozes que nasceram no inferno, elas se calem ao seu redor.
essas vozes de perturbação, elas se calem ao seu lado. Senhor, eu quero apresentar essas pessoas nessa noite. Eu vejo pessoas atribuladas com situações. Eu vejo pessoas que parece que essas vozes ao seu redor, a cada momento, lhe tem colocado mais perturbação. O medo tem tomado a tua alma. Senhor, tape os ouvidos dos seus filhos hoje para a voz da murmuração. Porque diz o capítulo 6, o verso de número 66, que muitos voltaram para trás. Quantas decepções têm arrancado seus filhos da sua presença. Quantos obreiros, quantos pastores, quantos homens, jovens e mulheres de Deus têm desistido por ferida nas almas, cometida por palavras de homens humanos. Mas só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Há quantas palavras direcionadas humanamente, carnalmente, proferidas nos relacionamentos dentro dos lares, entre casamentos, entre esposa e esposos, pais e filhos. Quantas vozes, quantos ouvidos abertos para as vozes do diabo tem quebrado, destruído e arrancado corações da tua presença. Mas essa palavra nessa noite, Senhor, ela vem de encontro para quem o Senhor anda com eles. Por isso, Pai, tape os ouvidos, abra os seus olhos, Senhor, para a tua palavra, para a verdadeira palavra. Tape os ouvidos, Senhor, e os olhos para as heresias pregadas nos dias de hoje. Ah, Senhor, capacita esses homens, mulheres e jovens na tua presença, no conhecimento da tua palavra, na verdadeira palavra que sai da tua boca, a tua palavra que é pão e é vida. Aquilo que hoje nós celebraremos aqui, sobre essa mesa, o teu pão, que é a tua carne. Nós nos alimentamos, Senhor, da tua morte, e o teu sangue nos traz vida, Senhor. O teu amor supera todas as dores. O teu amor, Senhor, ele cura todas as nossas feridas, Pai. Por isso, Senhor, eu profetizo cura pelo poder da tua palavra, e eu anulo toda a palavra lançada do diabo na mente e no coração daqueles que me ouvem. Todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de doença física e corporal, toda doença emocional, toda doença espiritual, eu repreendo hoje pelo poder que há na tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela traz vida, e vida em abundância. Pai, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu profetizo a tua palavra do capítulo 6, verso 68, dita pelo teu discípulo Pedro, Senhor, que somente a palavra de vida eterna sobre aqueles que me ouvem. Cura a ferida, arranca todo pecado, toda amargura, todo o rancor, Senhor, arranca e coloca o teu espírito de vida, assim como foi lido. O Senhor disse na sua palavra: o meu espírito traz vida. Eu profetizo vida espiritual sobre esses que estão aqui. Levanta, Senhor, ao caído, levanta ao que está cansado,
Eu profetizo vida sobre essa casa. Eu profetizo vida sobre essa pessoa. Eu só profetizo vida para esse ministério. Aleluia. Abundância de vida sobre os seus filhos. É o que eu profetizo no nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Escute, nós já temos que ir para a ceia. Eu me lembro uma vez que a palavra do Senhor ecoava no meu coração. Eu estava distante da presença do Senhor, por feridas que a vida tinha me colocado, por não ter essa presença e essa esperança que eu tenho hoje no poder da sua palavra. Nem estava começando ainda meu ministério, e as vozes do mundo me diziam: vai, aproveita, você é jovem, você sofreu o suficiente, vai viver a tua vida. Mas a voz do Espírito me dizia: volta, volta. E eu me lembro que eu fui numa viagem, uma viagem que deveria ser toda alegria, mas o abatimento e a tristeza da minha alma de estar longe da presença do Senhor ecoava. E eu entrei num avião de muitas horas, e através de um vídeo, através de uma música que eu ouvia, o Senhor começou a falar no meu coração, cocada, e aquilo foi tão forte. Aquela chama que estava se apagando era como se estivesse brotando, e é como se fosse que o diabo soprasse para que ela se apagasse, nessas vozes que essa palavra nos fala. Mas lá dentro aquela chama, ela queria sobreviver, e aquela vontade de sentir a presença do Senhor era tão grande dentro de mim. E quando eu fui começando a me aproximar do meu destino, que era essa cidade, já em São Paulo, de São Paulo para cá, tem coisas, e eu sei quando Deus fala no meu coração, porque eu não esqueço. Assim como o Senhor me disse nessa manhã, bem em frente a um coqueiro, eu tenho gramado nos meus olhos. O Senhor me disse: a murmuração tem arrancado meus filhos da minha presença. E eu me lembro que naquele dia eu disse: doa o quem doer, seja o que for, quando eu pisar o meu pé, quando eu descer desse avião, eu tomo uma decisão, eu largo tudo e eu volto para a presença de Deus. Aquele dia, eu sei que foi o dia que mudou meu destino. Eu sei que eu desci daquele avião determinado a apagar muitas coisas da minha vida e também da minha memória. E essa foi uma das primeiras coisas que eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor precisa apagar tantas coisas dentro de mim, para que a tua chama possa viver novamente em mim, porque eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, eu sou a pior criatura da face dessa terra, como homem que eu sou. Mas eu disse: eu vou colocar meu pé naquela terra, e aquela terra não será terra de sofrimento. Eu posso sofrer no processo, mas a única coisa que eu quero é sentir de volta a tua presença dentro do meu coração. E eu sei que aquele dia foi determinante, e eu chorava hoje de manhã, falando com o Senhor, porque eu dizia: o ano de 2025, eu disse para minha esposa e para a pastora: nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo. E quando eu falo de viver, eu não estou falando de carro,
de conta bancária. Presbítero Renan, eu estou falando de alegria dentro de um lar, porque você pode ter tudo, mas não ter alegria dentro do teu coração. Você pode ter uma conta bancária recheada, você pode ter milhares de seguidores, mas ter um vazio no teu coração que somente Deus pode preencher. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho vivido, porque passou um filme. Eu quero te dizer uma coisa com todo amor no meu coração: não retarde o processo de Deus na sua vida, porque pode ser tarde. Amanhã você não pode ter a oportunidade que você está tendo hoje. Eu não estou querendo te convencer, eu estou querendo dizer que o que Jesus tem para você é algo que você nunca viveu, porque esse mundo aí fora só nos fere. Aquela é a voz que ecoou no Éden, eu repreendo que ela não ecoará mais na tua vida, no nome de Jesus. Eu estou profetizando na tua vida uma intimidade com Deus com que você nunca viveu. Eu quero saber quem é que quer voltar para os caminhos do Senhor e entregar de volta a sua vida para o Senhor. O Senhor quer mudar a sua história. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer você. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida para viver algo com o Senhor que nunca viveram. Nós não temos muito tempo, venha rápido aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Seja corajoso, volte para a presença do Senhor. A chama que está apagada, o Senhor te chama. Você sabe que essa voz tem ecoado dentro de você. Volte para o Senhor hoje. O Senhor quer viver em você novamente. O Senhor quer fazer algo novo na sua história, no nome de Jesus. Aleluia. Ei, saia. Você que não tem sentido mais a presença de Deus, que parece que a chama do Senhor está se apagando, saia do seu lugar, venha rápido aqui na frente, dobre o seu joelho, que o Senhor quer reconstruir algo na sua vida. Venha rápido, venha viver o que o Senhor tem. As vozes do inferno não calarão, as vozes do inferno calarão na sua vida. Aleluia. Ei, o Senhor está te chamando. Saia do seu lugar, venha viver algo que você nunca viveu. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te colocar no lugar onde você nunca esteve. Aleluia. Você não é nada sem o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu não estou em pecado, eu não estou afastado, mas eu não sinto mais a presença de Deus como eu sentia. Eu quero orar por você, aí é onde você está. Eu quero que você estenda as suas mãos sobre a vida do Dudu. Eu já vivi grandes coisas ao lado do Dudu, e nós vamos interceder para que o diabo não tenha mais autoridade sobre a vida dele, sobre a vida desse moço. Eu quero profetizar sobre a vida dele e sobre a sua vida, que vocês vivam aquilo que vocês nunca viveram, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imponho as minhas mãos sobre a vida desse moço. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece. Acenda a chama no coração desse moço, restaure a sua vida espiritual e faça ele viver aquilo que ele nunca viveu. Dá autoridade do Espírito sobre a vida dele, pelo poder que há no teu nome. Eu abençoo a vida dele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, eu apresento a vida do irmão Eduardo, que o Senhor restaure as suas forças,
Pai, que o Senhor cale as vozes e os desejos carnais do seu coração, que toda dependência humana, ela seja enfraquecida sobre a vida do Dudu. Alarabande biasuribidaya seia, arrecombia cholarabadaya sai. Nós aniquilamos e desacorrentamos no mundo espiritual a vida do Eduardo. Traga ele de volta para a sua presença, e a partir de hoje as vozes do inferno se calam sobre a vida e a mente e sobre o seu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua igreja. Alarabande biassou. Traga restauração para tudo que está caído. Arabande biacholarabayaceia. Dá forças para esse moço. Aramande biassurebidayaceia. Alarabande biaçai, o fim não chegou para a sua vida. Arabande biaçai, não terminou. Alarabande, arrecombiaçai, Senhor, a partir de hoje, começa a direcionar, começa a fazer com que esse moço tome as decisões corretas. Arabande biaçai, essas vozes que falam ao seu ouvido, a sua mente e o seu coração se calarão. Fortalece ele pelo poder que há no teu espírito. A tua palavra diz que o teu espírito traz vida. Eu profetizo vida para esse moço e não morte. Vida e não morte. Espírito de morte, saia da vida desse moço no nome de Jesus. Eu trago, Senhor, uma palavra de restauração para a vida dele, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia.